Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Vamos entrar num assunto muito interessante para as pequenas e médias empresas. Vamos entrar agora num assunto sobre as ferramentas estratégicas utilizadas para pequenas e médias empresas. Nós vamos falar ao longo desse vídeo de algumas dessas ferramentas. Aqui nós vamos abordar a primeira parte dessas ferramentas, iniciando por um método muito interessante de planejamento estratégico, que é o ciclo PDCA. Para quem não conhece, pessoal, esse método, na verdade, ele não é uma ferramenta propriamente dita. Ele é um método que consiste numa avaliação contínua da qualidade da empresa. Professor, mas como eu adotaria o ciclo PDCA na minha pequena, na minha micro ou até mesmo na minha média empresa? Vamos entender um pouco mais como funciona esse método PDCA. Ele consiste num processo de melhoria contínua da pequena e média empresa, ou seja, se você, acompanhe comigo aí, se você está implementando esse projeto hoje, esse método hoje, pode ser que você venha a reimplantá-lo daqui a 3, daqui a 4 meses, ou pode ser até mesmo um método mensal de planejamento estratégico, porque ele visa estar melhorando o seu pequeno ou micro negócio ao longo do tempo. Logicamente, ele deve ser implementado, como eu já falei, para revisar algumas ações da empresa. E ele pode ser implementado como, professor? Eu só posso implementar o ciclo PDCA em produtos ou no meu serviço? Não, ele pode ser implementado em projetos da sua pequena e média empresa e também pode ser implementado em processos. Processo, professor, como assim? Processos da sua organização, como que você desenvolve, por exemplo, o seu atendimento com o cliente, como que você desenvolve a sua estratégia ou como você se coloca no mercado. Então, esses processos, eles também podem ser implementados e aperfeiçoados pelo método PDCA. O ideal para a implantação desse método é que você entenda qual que é a finalidade da sua empresa. A partir do momento que você compreende a finalidade da sua empresa ou para aquele objetivo fim, aí você pode mudar o seu produto, mudar o seu processo, o seu projeto e até mesmo o seu serviço. Mas vamos entender como funciona na prática esse ciclo PDCA. Observe aí comigo que nós temos aqui todo o ciclo PDCA com planejar, fazer, checar, Esse fazer pode ser executar, checar ou agir. Como que você implementa? Vamos entender como funciona esse método na sua linguagem original, Por que PDCA? P de plano, vai fazendo as suas anotações aí. P de plano. O D aqui de do, fazer, executar, também pode ser fazer ou executar. O C de check, que é o checar, Você vai checar aqui. E o act de agir, esse agir corretivamente. Mas eu vou explicar para vocês o passo a passo agora como que ele se dá. Vamos lá. Planejar é a primeira etapa, Primeira etapa aí do ciclo PDCA. Eu vou localizar o meu problema. Onde está o meu problema? Então eu vou identificar esse problema para poder começar o meu planejamento estratégico aí, começar um método PDCA. Segundo, eu vou estabelecer os planos de ação. Aqui, pessoal, eu devo entender aonde que eu quero chegar, qual meta que eu vou traçar para a minha empresa. Vai ser uma meta de curto prazo, daqui 1 mês, daqui 3 meses? Vai ser um planejamento mais de médio prazo, acima de 3 meses até 6, ou acima de 6 meses, acima de 1 ano, ou que significa de longo prazo? Então, eu tenho que entender, procurar entender como que eu vou traçar esse planejamento. E aí, a partir do momento que eu entendo qual que é o problema, entendo a minha meta, eu vou começar a entender, a planejar, a dar prosseguimento a esse plano de ação. E aí,
Segundo, eu venho para o do. O do eu uso executar ou fazer, né? Voltando aí. O que seria o do então, professor? Seria a execução do plano. Eu vou executar o plano propriamente dito. Ou seja, eu tenho aquelas metas que eu tracei lá atrás, eu tenho todo o meu planejamento e agora eu vou executar, ou seja, colocar em prática tudo o que foi planejado aqui na etapa anterior. Beleza? Eu planejo aqui e começo a executar. Depois eu tenho a etapa de checagem. Aqui, ó, o check. Eu vou verificar se eu estou atingindo a minha meta. Como assim, professor? A meta que eu planejei lá atrás e que eu estou executando aqui no do. Então, no check, eu estou checando se o que eu estou fazendo está condizente com o que foi planejado. Então, o que eu faço? Eu praticamente acompanho, ó, olha aí nos slides comigo, eu acompanho os indicadores. O que eu planejei está sendo executado? Então, eu estou cumprindo, será a minha meta? Então, eu vou averiguando. E, por fim, eu tenho aqui o action, de agir. Só que esse agir tem que tomar muito cuidado para não confundir com o fazer, tá, pessoal? Nem vou marcar aqui para vocês não confundirem. O act, que é o agir do fazer. Por quê? Essa ação aqui é uma ação corretiva no insucesso. Algo deu errado, planejei, executei, na hora de verificar, eu vi aqui, ó, na etapa anterior, acompanhe comigo no slide, que algo deu errado, ou seja, eu vou verificar, mas agindo corretivamente o que foi mal feito, ou o que foi feito, né, o que foi executado de maneira incorreta, ou seja, o insucesso daquilo que eu planejei e executei, eu vou agir corretivamente. Professor, mas tem algumas coisas que deram certo no meu ciclo PDCA para minha pequena, micro e média empresa. Beleza, então o que eu faço? Eu padronizo tudo aquilo que foi sucesso e também treino novos funcionários para executarem daquela maneira. O que eu estou fazendo aí? Eu estou padronizando, eu estou valorizando as boas práticas administrativas do meu plano de ação, aí, do meu método PDCA. Beleza? Vamos então partir aqui para frente um pouco. O que não pode faltar no ciclo PDCA, né, num planejamento aí? No planejamento PDCA. Na primeira, o plano. Eu preciso de estabelecer o plano de ação para alcance dos objetivos em um tempo pré-estabelecido. Aqui vale a pena nós darmos uma atenção especial a esse tempo pré-estabelecido, porque muitas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, elas elaboram um plano de ação, está muito bonito no papel, mas na hora de implementar não tem um prazo. Ou seja, vai implementar aquele planejamento para o resto da vida, né? Quantos anos, né, você pretende alcançar o sucesso ou chegar a determinada marca de lucratividade na sua empresa? Então, precisa de avaliar. Por isso que na etapa do plano, quando você estabelece metas, o ideal é que você já tenha um planejamento pré-estabelecido. No do, executar, né? E aí nessa etapa você tem, o ideal é que algumas empresas busquem o conhecimento extra, porque nem sempre aquilo que você planejou, a sua pequena, média empresa vai ter a capacidade de executar. E como que eu procuro isso, professor? No mercado, consultoria, marketing, terceirização, você tem várias empresas especializadas que talvez pode alcançar e auxiliar a atingir a sua meta. Então, você procurar um conhecimento extra por meio de uma consultoria, uma empresa de marketing ou alguém que tenha terceirização desse serviço, não pode ser descartada essa hipótese aí quando você executa o seu plano. A partir do momento que você começa a checar, você valida a eficácia daquilo que foi planejado e executado. Será que está dando certo?
Tudo que eu planejei eu estou conseguindo executar? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Se alguma coisa deu certo, beleza, eu avanço para a última etapa. Se nada deu certo, o que eu faço? Coloquei de vermelho aqui para vocês, ó. Caso nada foi cumprido, eu devo interromper imediatamente o meu método PDCA e voltar ao início para planejar tudo novamente. Por quê, professor? Porque senão você vai perder tempo. Se nada deu certo, rasga tudo e começa do zero, ou seja, volta o seu método inicial, seu planejamento inicial lá. Professor, mas eu vi que deu algumas coisas certas, beleza, eu estou achando legal, eu vou para o ACT, o agir corretivamente. Obviamente, agindo corretivamente aquilo que foi insucesso ou que teve falha, e padronizo os procedimentos de sucesso, tudo que teve sucesso no meu planejamento e na execução eu estou validando. Pessoal, é muito interessante esse método PDCA, porque ele pode ser o primeiro aí para sua pequena ou microempresa quando você se lança no mercado para entender como que você pode atingir os seus objetivos. Beleza? E na nossa próxima aula eu vou falar um pouco da matriz SWOT, também muito importante para uma ferramenta estratégica muito importante para você utilizar na sua pequena e média empresa. Até mais, pessoal!